Oi, tudo bom? Tá ligado? Lá, tá esperando que eu diga o que que faz com que uma avaliação de desempenho seja menos subjetiva? Gostou da chamada? Então vamos entrar na chamada. Por que, gente, eu falo que a avaliação de desempenho é subjetiva? Veja, a subjetividade está presente sempre em qualquer processo no qual uma pessoa julga a outra. Por exemplo, uma entrevista. Eu falei isso para vocês lá na aula passada. A entrevista é um dos métodos de seleção de pessoas mais subjetivo. Lembra que eu disse isso? Até falei, anota. Mas é o mais utilizado. Por que que é o mais subjetivo? Porque eu tenho meus valores, minhas ideias, minhas crenças, minhas idiosincrasias, que eu gosto ou não na outra pessoa. Então, na hora que eu estou avaliando, eu já estou entrando com tudo isso. E eu já estou te aprovando ou não. Tá certo? Porque a verdade é que não existe certo e errado, existe um modo de ver a realidade. Então eu vou ter coisas que eu vou achar certa, mas que não necessariamente estão certas para outra pessoa. Tá certo? E aí quando a gente está avaliando uma pessoa, a gente está entrando com todos esses valores. Por isso que a subjetividade está intrínseca ao processo. Mas como fazer para minimizar essa subjetividade e fazer com que as pessoas sejam mais justos, mais equânimes e avaliem efetivamente o que deve ser avaliado? A gente diz que existem 3 variáveis que interferem no processo para promover maior objetividade ou para diminuir a subjetividade. Ou seja, existem 3 variáveis que influenciam para que a avaliação de desempenho possa atingir os resultados e realmente promover desenvolvimento. Porque as pessoas, se são avaliadas em seu desempenho e se sentem injustiçadas, poxa, ele não enxergou o trabalho, poxa, eu fiz isso e não fui avaliado, né? As pessoas tendem a também se esforçarem menos, né? E aí o desempenho vai ser menor. Então a gente diz que para que a avaliação de desempenho seja um processo de redução de incerteza, porque eu sei exatamente como é que você está me avaliando, tá certo? Seja um processo justo e que se volte para o desenvolvimento das pessoas, né? A primeira variável é a variável volitiva, que a gente diz que é a variável do desejo, gente. A variável volitiva é você querer avaliar com imparcialidade, porque você sabe que o processo é permeado de subjetividade, de armadilhas e de outros fatores envolvidos. Quando eu paro, independente de eu gostar ou não, independente de você gostar de mim ou não, de você gostar da minha blusa, de você gostar do meu cabelo, eu não gosto do cabelo dela, mas a aula dela traz conteúdo. Olha o que eu tô aqui imaginando. A aula dela tem conteúdo. Quer dizer, você está avaliando o que é importante. Tá certo? O que é importante ser avaliado? O que é importante para você? Tá certo? Então, quando você avalia, você sabe que no processo tem subjetividade, mas você quer avaliar com imparcialidade. E aí você promove desenvolvimento. Porque na hora que você estiver me avaliando, você vai avaliar aquilo que é importante para que eu melhore. E não coisas que, né, não são importantes para que eu melhore meu desempenho aqui. Você está entendendo? Então, para que o processo seja menos subjetivo ou mais objetivo e promova realmente desenvolvimento nas pessoas, tá certo? A gente tem que, primeiro, trabalhar a variável volitiva. O que é a variável volitiva? Você tem que conscientizar as pessoas que são avaliadores de que o processo tem subjetividade, mas que você quer avaliar com imparcialidade. A outra variável que interfere no processo é o que a gente chama de variável teleológica. A variável teleológica, gente, significa que no teu processo de avaliação de desempenho, o ideal é que você estabeleça metas, objetivos a serem alcançados. Por exemplo, qual é a meta que você está querendo alcançar? Então, você vai me avaliar porque eu cheguei ao final de todos os encontros dando todo o conteúdo, tá certo? Beth, mas estendeu, passou um bloco, passou 2. Mas você vai avaliar se eu tiver dado todo o conteúdo que eu prometi dar. E aí você vai me avaliar bem, porque eu consegui trabalhar todo o conteúdo. Tá certo? Eu vou lhe avaliar bem, se você conseguir assistir a todas as aulas. Tá certo? Então, se você colocar critérios objetivos, que a gente chama de variável teleológica, que tem a ver com as metas, com a missão da AD, ou seja, qual é o objetivo da AD?
é fazer com que você melhore. Então, pronto. Então, eu vou promover um processo no qual eu estabeleço metas que você saia daqui para alcançar aquilo. Tá bom? E a terceira variável, que está relacionada também à objetividade, é você criar uma infraestrutura para avaliar. E o que é uma infraestrutura, gente? Infraestrutura é um sistema, é você criar parâmetros para que as pessoas possam avaliar, e não no papel de pão. Avalie o professor tal. Aí a pessoa vai dizer, porque ela é linda, porque ela tem um cabelo assim, porque ela é feia, porque ela... né? Não é isso, né? Quando você diz avalie o tom de voz, avalie a imagem, avalie o conteúdo, avalie o material, tá certo? Então, quando você estabelece, que a gente diz, né, infraestrutura, um sistema, instrumentos, metodologia, você também consegue, né, atender aos resultados. Então, a gente diz que num processo de avaliação de desempenho, entram as variáveis volitivas, as metas, que são as variáveis teleológicas, além disso, as metas levadas à infraestrutura ou às possibilidades, vai fazer com que a avaliação de desempenho seja menos subjetiva, tá certo? Então, são as três variáveis. Se ele te perguntar, o que eles costumam perguntar em prova, né? Primeira coisa, o que é cada uma dessas variáveis? A variável volitiva envolve a criação de sistemas e metodologias para que o processo seja menos subjetivo. É isso, gente. Falei errado. A variável volitiva envolve o querer e o saber. Ou seja, querer avaliar com imparcialidade e saber que o processo é permeado de armadilhas, de subjetividade, e eu quero avaliar com imparcialidade. A variável teleológica está ligada à meta, ao estabelecimento de objetivos, a razão de ser da AD, ou seja, para que você está fazendo aquela avaliação de desempenho? Porque você quer que a pessoa alcance melhores resultados. Então, você estabelece uma meta para a pessoa alcançar melhores resultados. E a outra questão é você criar métodos, sistemas, né, para que você possa efetivamente avaliar dentro dos critérios estabelecidos e não deixar livre para as pessoas avaliarem o que elas querem, tá bom? Quando a gente fala de avaliação de desempenho, como a gente disse agora, né, aí existem alguns fatores que a gente chama de fatores vieses ou fatores que prejudicam, ou fatores subjetivos que prejudicam uma avaliação justa, equânime, né, e, sobretudo, uma avaliação imparcial. E aí esses fatores, gente, que alguns deles são conscientes do avaliador e outros são inconscientes, eles devem ser conhecidos, né, para as pessoas saberem, eita, será que eu estou cometendo esse erro? Né? Então, por exemplo, a gente vai chamar isso de vieses ou fatores que comprometem a objetividade do processo. O primeiro dele, que a gente diz que ele é até consciente, é quando você julga uma pessoa por uma característica mais importante, mais preponderante. E você acaba colocando para todos os fatores aquela característica mais importante e mais preponderante. Por exemplo, eu gosto de você. Eu acho você gente boa, você é uma pessoa legal, gente boa, meu amigo, né? A gente é confidente um do outro. E aí, só que você fica o tempo todo pelos corredores, né? Você é amigo do chefe pelos corredores e tal. E a tua produtividade não é tão boa assim. Aí sabe o que eu faço? Aí na tua avaliação de desempenho, onde tem desempenho, produtividade, eu coloco tudo nota boa. Porque daí, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou avaliando você por uma característica mais preponderante. E eu acabo enviesando toda a tua avaliação, ou seja, acabo não avaliando com imparcialidade. Né? Porque daí eu quero atribuir uma nota boa, porque, poxa, eu não vou dar uma nota baixa para o meu amigo. Você entendeu? Isso é o que a gente chama de efeito halo, que é o que mais cai em concurso. É quando você julga todas as características como positivas, né? Ou sem imparcialidade, né? Impedindo interpretar todas as demais com essa neutralidade. Então, feito halo é quando você, a partir de uma característica mais positiva, mais preponderante, você acaba julgando todas as características da mesma forma. Tá certo? E aí acaba julgando bem, de forma positiva, por conta daquela característica, tá? Efeito de tendência central é outro efeito consciente, que a gente diz assim, né, do avaliador. O que significa isso, gente? Ficar em cima do muro.
O efeito de tendência central é quando o cara, por exemplo, tem um modelo, a gente vai aprender hoje, um modelo de escala gráfica, que você vai avaliar dando uma nota de 1 a 5 para cada um do fator. Então, tem lá um fator produtividade, aí você pode dar a baixa produtividade, desde a baixa até a alta, que é o 5, tá? Aí você bota 3. Isso é um viés que acontece demais no serviço público. Sabe por quê? Porque no serviço público as pessoas não são chefes, as pessoas estão chefes. E sabe o que significa estão chefes? Significa que hoje eu sou chefe e amanhã eu volto para o meu cargo original, né? Eu sou auditora do tribunal, mas eu posso estar ocupando um cargo de diretora, certo? E amanhã, aquelas pessoas que eu era diretora, pode uma delas ser minha diretora. Porque é cargo comissionado, eu deixo de ser e outra pessoa do quadro assume aquela chefia. E aí, às vezes, né, por questões até de amizade e tudo, a gente sabe que aquela pessoa pode ser chefe, e aí a gente, em vez de avaliar mal aquela pessoa, a gente fica em cima do muro. Eita, não vou me comprometer, não quero, amanhã ou depois, esse cara é meu chefe. Então, isso acontece, tá certo? Isso é um viés consciente que o avaliador tem, né, de não comprometer-se e ficar em cima do muro, tá bom? Outros vieses, agora inconscientes, assim, você tem que talvez conhecê-los para que você tenha consciência de que você é assim, né? A complacência, ou como a gente chama, né, a leniência, né? A leniência, gente, é quando você tem uma tendência a ser benevolente, leniente. Você já deve ter visto situações, isso já aconteceu lá no tribunal. Áreas no qual o desempenho das pessoas não foi nem tão bom, mas que o gerente disse assim, olha, eu avaliei muito bem, porque elas se esforçaram. Mas o resultado não foi bom. Ou seja, como é que você pode dar uma avaliação 10 para as pessoas, se eles não alcançaram o resultado 6? Né? Porque a avaliação tem que estar não só atrelada ao esforço, mas ao próprio resultado. Então, não adianta. Você se esforçou, mas não teve resultado, então a avaliação não pode dar 10. Mas tudo bem. Aí esse é um chefe bonzinho que está enxergando, né, o esforço, não está enxergando o resultado. Em compensação, existem outros chefes, que eu já vi também, que a gente diz que são rigorosos, perfeccionistas, que a gente diz que o critério é da severidade. A área dele, o pessoal, é top, top, top. Os resultados são excelentes. Não só o esforço, como os resultados. E ele ali na avaliação diz, mas você não acha que você pode melhorar? Tá certo? Então, porque o cara quer sempre mais. Mas, gente, a gente tem que tomar muito cuidado para nem a gente ser leniente, nem ser complacente, nem ser benevolente, nem ser rigoroso demais. Porque tanto um quanto o outro gera injustiça. O cara que se esforçou, mas que na hora do resultado nem se importou, tá certo? Ele não pode receber 10, porque ele sabe, eu vou mostrar o esforço, mas se eu não atingir resultado, paciência. Não é assim, paciência. E a organização vai quebrar, né? E mesmo jeito o outro. Pô, o cara se esforçou, trabalhou, fez hora extra e não é reconhecido, tá certo? E ainda o gerente ainda acha que ele pode fazer mais, ele já está dando o gás dele todo, tá certo? Então tem que tomar cuidado. Contraste. O contraste e a similaridade são duas coisas exatamente contrárias. Olha para mim. O contraste e a similaridade é uma tendência inconsciente também dos gerentes de avaliar bem quem é igual a ele, quem tem os mesmos valores, e avaliar mal quem ele acha que é diferente. Claro que a gente sempre tem os queridinhos, as pessoas mais chegadas, que a gente gosta mais, que a gente tem mais afinidade. E aí a gente diz o seguinte, que essas pessoas que a gente tem mais afinidade, mesmo que tenham características diferentes, né, a gente tende a avaliar melhor, né? A gente diz mais, gente, que o contraste é uma tendência do avaliador de avaliar bem quem é diferente dele. Por que quem é diferente dele? Porque esse cara não se autoaceita. E aí, o que ele quer? Ele avalia bem, ele gosta de quem é diferente dele. Tá certo? Diferente totalmente. E o contrário, a similaridade são os caras que se gostam tanto, né? Os narcisistas, vamos dizer assim, que eles só avaliam bem aquelas pessoas que pensam igual a ele, que têm padrões parecidos com o dele, tá certo? Então, o que a gente tem que cuidar é isso. Você, como avaliador, você tem que avaliar o que é importante. Não pelo que você quer, mas pelo que a organização precisa, tá certo? Então, tem que tomar cuidado com esse viés. Recência, gente, isso também é um outro problema inconsciente. É a tendência da gente de só avaliar bem os eventos recentes. A gente tende a esquecer o passado.
né? A gente tende, às vezes uma pessoa magoou muita gente, a gente deixa pra lá, né? Tem gente que não, que é rancorosa. Mas há uma tendência de você acabar esquecendo alguns comportamentos que talvez tenham sido importantes para a pessoa. Não tem um ditado que diz assim, ó, quem recebe lembra, quem dá às vezes não lembra. Então quem dá lembra, quem recebe não lembra, nem sei direito. Mas é assim, quem sofre lembra. Né? Mas quem bate não lembra, mas quem leva o tapa lembra. Não é assim? Pronto, agora eu falei, né, bem simples. Pois é isso. A recência é isso. Né? Você se lembra dos eventos recentes que ficam na tua cabeça. Tá certo? Ou seja, né, você passou o ano todo trabalhando, o gerente não anotou nada. Mas do meio do ano em diante você passou a ter um problema pessoal e aí o teu desempenho caiu. E aí ele te avalia o ano inteiro, a nota do ano inteiro mal, porque, na verdade, em 6 meses você não foi bem, tá certo? Isso é a recência. Tendenciosidade está ligada ao preconceito de idade e peso, né, gente? Idade, peso, tendências pessoais. Por exemplo, eu já vi, né, gente postar, né, em grupos de trabalho, inclusive profissional, vou dizer aqui agora, né, profissional, preconceitos contra mulheres louras. Dizer, a loura fez isso, a loura fez aquilo. Então você tem que tomar muito cuidado. Em ambiente profissional, você postar uma piadinha dessa, tem uma loura lá no meio, e ela se chatear, tá certo? E isso é você tá julgando uma pessoa por um grupo a qual ela pertence, né? Até porque, por exemplo, eu não sou loura de nascença, tá, minha gente? Isso é o tempo que me deixou loura, né? Porque você sabe que brasileiro não fica velho, fica loura, né? A gente não fica de cabelo branco, tá bom? Então já deixo isso claro para você não ter nenhum preconceito e nenhum problema aí com relação a mim. Mas assim, é exatamente isso, a tendenciosidade, é o preconceito. Você avaliar alguém, né? Você avaliar alguém pelo grupo social, porque usa piercing, porque usa tatuagem, porque, sei lá, né? E aí você a julga bem ou julga mal, a depender das tuas crenças, das tuas ideias, tá certo? Avaliação congelada, gente. Avaliação congelada é quando você avalia uma pessoa de acordo com a primeira impressão e não vê que a pessoa mudou, e não vê que a pessoa transformou-se, né, que está diferente, mas você guarda aquela primeira impressão. Já ouviu falar que a primeira impressão é aquela que fica, né? Pois é exatamente isso, é uma tendência de você perpetuar um conceito sobre o empregado. E o erro de proximidade é quando você tem uma tendência, né, a avaliar bem os que estão mais próximos de você. Ou seja, né, aquelas pessoas que são teus amigos, você avalia bem. As pessoas que estão mais distantes, você, rapaz, tem uma cara de chato, né, e você não dá essa oportunidade para avaliar mais próximo daquela pessoa, tá certo? Então aí são alguns vieses. Claro que existem outros vieses. Inclusive, eu estou vendo aqui que tem outros vieses que eu não coloquei aqui, mas não tem problema, tá certo? Eu vou ver se eu coloco no teu material ou então eu trago, né, e explico na aula que vem, tá certo? Mas assim, existem vários outros que podem cair em prova, que alguns são até óbvios, por isso que não estão colocados aqui, tá? Mas que eles podem perguntar em prova, sim. Mas, no geral, esses são os que têm caído nas provas de concurso, tá bom? Outro detalhe importante de AD, vamos mudar. Falamos da avaliação do desempenho, falamos agora dos viés, falamos das variáveis que são importantes para trazer mais objetividade, e agora vamos ver quem é responsável por avaliar. Eu falei muito o gerente que te avalia, ou o avaliador e o avaliado, né? Quem é esse avaliador? Gente, o avaliador vai depender do contexto. O avaliador pode ser o gerente, ele sozinho, por exemplo, eu tive uma gerente o ano passado, que ela disse, Beth, eu já te avaliei, viu? Não sentou para conversar comigo, aí eu fui lá e abri as notas e vi o que era, né? E estava lá os comentários. É o jeito dela, não quis se expor, não quis esclarecer. O que importa, gente, é que você pode ter uma avaliação no qual o gerente sozinho tem responsabilidade, o indivíduo sozinho, autoavaliação. Normalmente a gente faz muito isso, né? A gente se autoavalia, a gente para pensar, né? Então, e a gente diz que essa autoavaliação é uma das mais importantes, né? Aquela coisa de você deitar de noite e fazer um retrospecto no seu dia, o que eu errei, o que eu posso acertar, o que eu posso melhorar, tá certo? É a responsabilidade. Tem organizações que fazem isso. Estabeleça, né, a organização estabelece alguns critérios, né, para você alcançar, e ela diz, agora você vai colocar, o que você quer alcançar esse ano, tá certo? E aí, no final do ano, ela manda você pegar
aquilo que você colocou para ver se você alcançou, tá certo? O indivíduo e o gerente, eu diria que esse é um dos mais modernos processos de avaliação, porque envolve, né, os dois sentarem juntos, né, estabelecerem o que querem alcançarem, acompanhar um o trabalho do outro e no final estarem se avaliando. Então, se é o gerente e o indivíduo que estão estabelecendo as metas comuns, no final os dois juntos vão estar se autoavaliando, certo? A equipe de trabalho, gente, quando é que a equipe de trabalho, que é o par, as pessoas que estão no mesmo nível que você te avaliam, quando na realidade o trabalho é em equipe. Porque a gente diz que o trabalho em equipe, as tarefas são individuais, mas o resultado é coletivo. E então significa, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Lá no tribunal a gente faz auditoria. Aí é um auditor e um técnico, por exemplo, né? Que no fim das contas os dois fazem juntos o mesmo trabalho, tá certo? Aí, quando vai avaliar o desempenho, o gerente, ele avalia uma pessoa e a outra, separado. E quando ele vai avaliar o resultado, veja, ele tem que avaliar, ele não sabe o resultado. Porque ele não sabe, no fim das contas, quem é que fez uma coisa ou fez outra. A não sei que o cara vai entregar, e normalmente não acontece isso. Então, veja, nesse caso, no qual o trabalho é em equipe, e que o gerente não consegue distinguir quem fez o quê, né? Quem é que tem que participar do processo? A própria equipe. Porque aquela pessoa que trabalhou com ele, ele tem que avaliar. Porque o trabalho dele depende do outro. Então, a gente vai ter, né, trabalhos, por exemplo, que não vai ter um gerente, mas vai ter a própria equipe. Ou pode ser o gerente e, além de tudo, a equipe. Órgão de RH. A gente diz que esse é o mais vegetativo e estático de todos. Por quê, gente? O órgão de RH é aquele que a gente viu lá na aula passada, é aquele que traz os sistemas de informações gerenciais, ou seja, trazem as informações. Mas o órgão de RH não está ligado direto ao funcionário. Ele tem lá hora de chegada, hora de saída, formado, não formado, fez curso, não fez curso. Mas isso não avalia comportamento. Então, o órgão de RH era um modelo antigo, no qual o RH é que fazia avaliação, tá certo? Mas que não atende hoje. Por isso que a gente diz que ele é estático, vegetativo. Porque o cara não tem contato. Como é que eu posso avaliar alguém que eu não tenho contato? Tá bom? Comissão de avaliação, normalmente no serviço público é assim. Acho que, se não me engano, na Lei 8112, na 8.112, lá diz que vai ter uma comissão designada para avaliar o desempenho, blá, 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 formada do gerente da linha, do não sei o quê, tá certo? Então pode ser isso também, tá bom? Existe, gente, uma responsabilidade pela avaliação do desempenho que pode ser todas as pessoas que se relacionam com o cara. E isso também, além de ser uma responsabilidade, ou seja, de ser uma responsabilidade de todos, também é um método de avaliação de desempenho, que a gente vai chamar de método 360 graus. E que, na realidade, a responsabilidade é de todas as pessoas que se relacionam com esse avaliado. E o objetivo é olhar cada papel desempenhado pelo avaliado, né, sob o ponto de vista das diversas pessoas. E quando eu falo de todas, eu estou falando de uma amostra de todas, eu estou falando de quase todas as pessoas, certo? A ideia, gente, dessa avaliação 360 graus, inclusive ela é chamada de avaliação circular, anota aí. Ela é um loop completo, circular, ou seja, um círculo. Você faz um loop completo. O que significa um loop completo? Todas as pessoas que se relacionam com você vão te avaliar. E aí, nesse caso, o gerente te avalia, os teus subordinados, se houver, te avaliam, os teus pares, ou seja, os teus colegas que se relacionam com você te avaliam. Fora isso, a pessoa que te entrega o trabalho, que a gente vai chamar de fornecedor, né? No fornecedor não é necessariamente quem está fora da organização. Fornecedor é aquele que está te entregando o trabalho. Então, você recebe o trabalho de alguém. Então, aquele fornecedor, a forma como você o trata, etc., vai te avaliar. E o teu cliente? Quem é o cliente? É o próximo a receber. O teu cliente que recebe o teu trabalho também vai te avaliar. Tá certo? Aí a gente diz que dentro de um processo de avaliação 360 graus, no mínimo 6 pessoas te avaliam. O de cima, o de baixo, os pares, o que você manda o trabalho, que eu vou chamar de fornecedor, o que você recebe o trabalho, que eu vou chamar de fornecedor, o que você manda o trabalho, que eu vou chamar de cliente, e está faltando a autoavaliação. Você também tem que se autoavaliar, tá certo? Esse modelo
com essas responsabilidades todas, é um modelo extremamente contingencial e moderno. Contingencial e moderno. E aí, como ele é um modelo extremamente contingencial, moderno, né, utilizado em organizações de ambientes muito complexos, ambientes complexos, também é outra coisa que você pode anotar aí, ambientes complexos, né? Ele é um modelo difícil de implantar. Até porque é um modelo que envolve muitas pessoas, que as pessoas têm que estar treinadas para receber essa avaliação e treinadas para dar essa avaliação, tá certo? Então a gente tem que ter aí, né? Porque você também receber múltiplas avaliações, né? Você tem que estar preparado, né? E tem mais, cada pessoa tem que estar preparada para avaliar o que é importante. Então, assim, não é um modelo muito utilizado, apesar de ser o mais moderno de todos os modelos, tá certo? E a avaliação para cima é a avaliação que o subordinado faz com o gerente dele, né? Que é, normalmente, ela assegura o anonimato, né, do subordinado, para que ela possa, né, realmente avaliar problemas de chefia. Né? Não são todas as organizações que possuem isso, né? Boa parte não possuem, mas algumas até têm. Né? Por exemplo, no TCU não tem avaliação do chefe. Eu sei porque eu conheço o modelo de lá. Já no nosso TCE existe nós avaliando o chefe e o chefe nos avaliando. Tá certo? E ainda pode ter equipe avaliando, dependendo de alguns casos. Ou seja, a gente é um processo no qual tem várias etapas aí no final tem uma nota final. Tá bom? Bom, pessoal, quais são os objetivos fundamentais? Primeiro, treinar, desenvolver. Sem dúvida, né, vamos dizer assim, que o objetivo da avaliação de desempenho deveria ser treinar as pessoas e desenvolver as pessoas, certo? Outro objetivo, simplesmente julgar. Eu vou fazer a avaliação de desempenho para te julgar. Não quero te treinar, não quero te capacitar, mas eu estou julgando, tá certo? Também pode ser medir, né, o teu desempenho, simplesmente, ou medir o teu potencial de desenvolvimento, certo? É você, a partir da avaliação de desempenho, que você treina e que você capacita, você trata os teus recursos humanos como vantagem competitiva, ou seja, na hora em que você está desenvolvendo as pessoas, que você estabelece uma meta para que ele alcance, você está fazendo com que a pessoa desenvolva vantagem competitiva sobre os outros, porque a pessoa vai se esforçar mais para chegar àqueles resultados, tá certo? Além disso, quando você está avaliando o gerente, você tem condições de, quando você assegura o anonimato, claro, não necessariamente, mas o ideal é que se use isso, né? Você pode estar detectando problemas de supervisão. Às vezes o chefe, gente, na relação dele com outro chefe é maravilhosa, mas na relação dele com o subordinado ele é um carrasco. Ele é um cara que promove um clima organizacional péssimo. E aí a produtividade da área dele não é boa. E ele vive dizendo que a culpa é das pessoas, que são isso e aquilo, mas o gerente dele não enxerga que a culpa na realidade é dele, que não consegue motivar. Tá certo? Então, a ideia é você localizar problemas de supervisão, adequando o indivíduo ao cargo correto, tá bom? Vamos começar agora nos métodos de avaliação de desempenho, tá? A gente tem desde os métodos mais tradicionais, e aqui eu estou colocando o desenho para ti. Ó, pessoal, esse desenho aqui é simplesmente para você enxergar. Não precisa. Esse modelo aqui eu peguei do livro do Chiavenatti, escaneei e botei aqui. Então, isso aqui é um modelo de uma organização, não precisa saber nada disso. Eu só quero que aí você vai lembrar na hora da prova, porque a memória fotográfica a gente ajuda, né? O que é o modelo da escala gráfica? Eu, por exemplo, vou falar aqui e você vai olhando aí. É um modelo, ó, não olha aí não, olha para mim, eu quero que você olhe para mim. Depois a gente volta para lá e você vai olhar o desenho. É uma tabela de dupla entrada. De um lado, nós temos os fatores de desempenho. Ou seja, produtividade, comportamento, fatores que eu quero avaliar o desempenho. Do outro lado, eu tenho o grau ao qual eu vou atribuir cada desempenho, tá certo? E ainda pode ter a descrição, se eu quiser. Né? Então, quando eu explico assim, você consegue entender. Mas quando eu falo isso tudo e você visualiza, vai para a tabela. Bota a tabela, pode botar, pronto. Ó. Eu tenho uma tabela de dupla entrada. Eu tenho uma entrada aqui e uma entrada aqui, certo? De um lado, eu tenho os fatores de desempenho. Produção, qualidade, conhecimento do trabalho, cooperação. Do outro, eu tenho o grau de atendimento. Eu vou avaliar, né, quanto que foi o teu
desempenho. E aí, nesse caso, eu vou colocar uma nota de 1 a 5. Nesse caso aqui, ele começou de ótimo, né? Então, 5, 4, 3, 2, 1, tá certo? E o método da escala gráfica é um dos métodos mais simples de serem aplicados. Porque o gerente só vai olhar a produção, ainda tem a descrição aqui, ele diz, é regular, ó, o cara ficou em cima do muro, ó, toma cuidado, tá certo? Então, esse método você já está vendo. Ele corre o risco de deixar o gerente em cima do muro, que é o que a gente chama de efeito de tendência central, tá certo? Agora, é um método simples, fácil, de aplicação, que o gerente não precisa ser treinado, que permite comparação, porque ao final você vai ter uma soma matemática que vai dar uma média para cada um, e aí você pode dizer quem tem um desempenho melhor, quem tem um desempenho pior, tá certo? Agora, é um método passível de muitos vieses, de muitas desvantagens. Por exemplo, é um método estático, que não permite flexibilidade. Os fatores são sempre aqueles. É um método que você tem que usar fatores matemáticos para você calcular desvio padrão. É um método que está passível à tendência central, que está passível ao efeito halo. Aliás, o efeito halo é um dos vieses. O que é o efeito halo? É a tendência de o gerente, do avaliador, avaliar alguém por uma característica mais preponderante. Lembra que eu disse agora há pouco? E aí eu pego e digo, cara é meu amigo, ó, vem para cá, para a escala. O cara é meu amigo. Poxa, eu não vou botar sofrível e fraco. Ele não trabalha muito, mas eu vou botar bom. Mas o cara é meu amigo, mas ele tem assim, a qualidade dele é ótima. E não é. Eu estou enviesando. Então, a escala gráfica, apesar de se ele perguntar na tua prova, qual é o método mais utilizado? Escala gráfica. É um método tradicional bastante utilizado pela simplicidade do método, tá certo? Que permite, inclusive, comparação entre os membros e um escalonamento. Mas ele está passível de vários vieses, como efeito halo, né, como tendência central, né, tende a não ser flexível, a bitolar os resultados, além de exigir procedimentos matemáticos para que a gente possa calcular esse desvio padrão e essa tendência a vieses que estão aí. Ó, acabamos, estou vendo. Eu estou vendo que está piscando. Ó, é o seguinte, fizemos o primeiro método. Tá? Tem mais, sei lá, uns 3 ou 4 tradicionais e tem 2 modernos. Tá? A gente vai ter que terminar a aula que vem, tá certo? Então, eu não vou deixar questões, né? Eu acho que eu vou fazer assim, quando eu colocar o material da aula, eu vou colocar todo o material de gestão de desempenho, tá certo? Todos os métodos estão nesse. E aí, quando você for fazer a 4ª aula, lembra que o material está na parte da 3ª e que a gente vai começar a 4ª ainda você olhando o material da 3ª. Tá bom? Para não ficar partido, né? Que é ruim. Mas lembra disso, que vão estar aí dividido, né, em 2 aulas. Ó, te encontro aqui, animado, para frente, nós vamos passar. Sabe por que nós vamos passar? Porque a gente está estudando, porque a gente está aprendendo. E isso é o mais importante. E se você não estiver aprendendo, se você não conseguir entender, vai lá para a sua mensagem, por tirar dúvidas e me pergunta o que é. Porque aí a gente vai, né, tentar esclarecer o que é que você não está entendendo. Tá bom? Cheiro no teu coração e até a próxima aula.